Compartilhar aqui, gente. Sei que não sou ninguém, mas posso enxergar além do que tocam minhas mãos. Posso escutar a voz dessa imensidão azul, falando em cada um de nós da força que nos conduz, dizendo pra viver além dessa ilusão. Quando você chegar além da terra, o céu e o mar, quero ver você me olhar, além do que eu lhe possa dar. Quero amar também e não me esconder por trás daquilo que nos convém, daquilo que parece ser, mas que é só solidão. Quero viver além do meu bem-estar. Quero saber onde o bem está. Quero você além da beleza. Vem de lá, além do nosso horizonte brilha a nossa luz. Existe um Deus interior em cada um de nós. É a força, é a fé, o amor, é a parte esquecida. É a paz de quem não duvida da vida. Vem de lá, além do nosso horizonte brilha a nossa luz. Existe um Deus interior em cada um de nós. É a força, é a fé, o amor, é a parte esquecida. É a paz de quem não duvida da vida. Vida além, vida além. Vida além, vida além. Vamos elevar então os nossos pensamentos até o nosso Mestre Jesus. Agradecer a Ele pela oportunidade de estarmos aqui, realizando este trabalho que nos une, mesmo estando à distância. Que nós possamos sentir, mesmo assim, as energias de cada um, o carinho, o amor, a felicidade de nos encontrarmos, de rever cada um e sentir esse prazer de estarmos juntos, unidos, estudando, orando, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que as bênçãos do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão amado, superior, esteja entre nós, no nosso lar, protegendo os nossos familiares, e que nós possamos, a cada dia que passa, fazer reinar dentro do nosso ambiente familiar a paz, o amor, a compreensão, a fraternidade, começando dentro de nosso lar, a prática das boas ações, dos ensinamentos de Jesus Cristo.
Mestre amado, envolva, Senhor, todos aqueles companheiros nossos que ainda não adentraram na sala virtual, bem como aqueles companheiros que por algum motivo não estão participando, ou não poderão estar conosco hoje. Que o Senhor abençoe, ilumine, ampare o lar, cada um deles, os familiares de cada um. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso planeta, que está tão necessitado da tua proteção, que com certeza não nos falta em momento algum. Fortaleça, Senhor, cada irmão que se encontra sofrendo qualquer tribulação, mas principalmente, Mestre, os nossos irmãos que se encontram passando pela provação da Covid, que se encontram nos hospitais internados, que se encontram neste momento desencarnando, deixando o corpo material para habitar o mundo espiritual. Envolva cada um deles, envolva os familiares de cada um, que com certeza é um momento muito difícil, não é fácil. Proteja e ampare a todos, Senhor, sustenta e conforte o coração de todas as pessoas e dá força, porque só quem está passando por este momento é que sabe, tanto do sofrimento de quem está por desencarnar, como do sofrimento que passa os familiares por perder um ente querido. Abençoa todos os nossos irmãos sofredores, em todos os lugares desse planeta, Senhor. Estenda a tua mão bondosa, fortalecendo, amparando, confortando cada coração, enxugando cada lágrima. Mestre amado, confiantes na tua assistência que constantemente está entre nós e não nos falta, é que damos por iniciado a nossa reunião virtual desta noite. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Boa noite a todos, né? Nós temos aqui hoje o seu Newton. O Newton não conseguiu ainda ativar o som dele. Oi, Euripa. Raquel, das Neves, Benjamin, pessoal que a gente entrou aí agora. Sejam todos bem-vindos à reunião virtual do Espírita de Evangelização Eurípides Barçanuco. Boa noite. Boa noite, Euripa. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Hoje a gente vai ter com a gente aí hoje, prestigiando, nós vamos ter o prazer de prestigiar, na verdade, né? O Célio Silva, Célio César. Acho que tem Silva também no seu nome, não tem? Tem. Célio César da Silva. Célio César, que veio com a gente, mais uma vez, palestrar, trazer sua palavra aí para nós. O tema dele é o Auxílios do Invisível. Ele, nós todos já sabemos, ele é lá do centro do Grupo Espírita Regeneração. Célio, seja bem-vindo, você está com a palavra, é toda sua. Muito obrigado, é uma alegria imensa estar aqui com vocês, estar de volta, né? E para falar de um assunto assim que traz muito conforto para o nosso coração, muita paz, fortalece a nossa confiança, né? Que são os auxílios do invisível. O Dr. Bezerra de Menezes fala numa mensagem que nós não podemos jamais nos esquecermos de que nós somos constantemente ajudados, sempre ajudados. Se não fosse a intervenção dos bons espíritos, nos resguardando, nos auxiliando, provavelmente nossas provas seriam mais duras ainda. E que elas, por algumas vezes, se elas não são menos pesadas, é devido também à nossa falta de sintonia com a espiritualidade, com aqueles que cuidam de nós. É claro que todos nós que aqui estamos temos
um quinhão de lutas, uns desafios, né? Nosso planeta ainda é de provas e expiações, mas como o próprio Evangelho fala, o homem pode aumentar ou diminuir o teor de suas provas. Então, isso vai depender de que forma que nós estamos tocando a nossa vida. Eu quero começar lendo um trechinho para vocês do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 28. É um capítulo especial, que é aquele capítulo lá das orações, né? Quem lê o Evangelho de capa a capa conhece ele bem. E lá ele fala para nós de uma infinidade de orações, como é que os espíritos agem, né? E eu acho maravilhoso a segunda parte, o item 11, que ele diz assim, aos anjos guardiães e aos espíritos protetores. Então, aqui no primeiro parágrafo, ele diz assim, olha que lindo isso. Todos temos ligados a nós, desde o nosso nascimento, um espírito bom, que nos tomou sob a sua proteção. Desempenha junto de nós a missão de um pai para com o seu filho, a de nos conduzir pelo caminho do bem e do progresso, através das provações da vida. Sente-se feliz quando correspondemos à sua solicitude. Sofre quando nos vê sucumbir. Nós não nascemos por acaso, não fomos jogados aqui ao léu sem um amparo. É lindo isso aqui. Ou seja, todos nós, no nosso planejamento, foi incumbido para cuidar de nós, especificamente para cuidar de nós, um espírito protetor. Então, nós temos alguém que cuida de nós. O papel desse anjo protetor é nos intuir nos caminhos do bem, nos dar coragem, bom ânimo nas provações da vida. E ele fala que ele fica muito triste quando ele nos vê sucumbir e que ele se alegra quando nós erramos menos, quando nós acertamos. Nós, às vezes, até esquecemos que temos esse alguém. No nosso planejamento de vida, então, nós temos alguém que vive para cuidar de nós, digamos assim. Aqui mais à frente, ele fala que, além dele, existem outros espíritos que cuidam de nós. Espíritos familiares, espíritos amigos, talvez não com um grau evolutivo tão grande quanto o do nosso anjo protetor, mas espíritos também bons. Então, nós não estamos sós. Além de termos Jesus, termos Deus, nosso Pai, para cuidar de nós, nós ainda podemos nos dar ao luxo de ter alguém que cuida de nós. Aí, mais à frente, ele fala assim, o seu nome pouco importa. Talvez o nome dele, ele nem tem um nome aqui que corresponda ao nosso vocabulário, mas ele fala que a gente pode dar para ele o nome que a gente quiser. Se a gente quiser chamá-lo de Maria, de João, de Manuel, de Pedro, de Isaura, tudo bem, não tem importância. Mas ele fala também que se a gente quiser chamá-lo de um nome mais conhecido, pode também. De repente a gente quer chamá-lo de Emmanuel, de Eurípides Barçanufo, de Ismancheila, né? Vai que a gente pensa que tem esse merecimento, né? Tudo bem, o que ele quer é cuidar de nós. Então, às vezes, nós esquecemos de fortalecer essa relação com esse irmão que está aqui para nos intuir. De que forma? Nas nossas provas, nas nossas lutas, nos nossos desafios, nos momentos de dificuldade. Então, que nós possamos fortalecer esses laços com os nossos anjos guardiães. O nosso tema de hoje é Auxílios do Invisível. E Emmanuel comenta para nós no livro Caminho, Verdade e Vida que os auxílios do invisível são incontestáveis. Nós não podemos jamais duvidar
de que os bons espíritos, a espiritualidade amiga, nos auxiliam. Eles estão sempre cuidando de cada um de nós, nos orientando nas lutas, nos desafios, sejam eles quais forem. Aquilo que nós, de fato, não conseguimos resolver, a espiritualidade, de um jeito ou de outro, vem trazer para nós a solução. Eu quero, então, trazer aqui para nós uma ilustração maravilhosa que vai mostrar aqueles momentos impossíveis da nossa vida. É uma ilustração que está nos Atos dos Apóstolos, dos livros bíblicos, do capítulo 12. Lá conta que depois que Jesus se terminou a missão dele aqui e se foi, entre aspas, né? Começou o trabalho dos apóstolos, mas eles começaram a ser perseguidos. Eles estavam sendo duramente perseguidos. E naqueles dias, um deles já tinha sido assassinado. O rei Herodes mandou matar Tiago, que era irmão de João, um dos Tiagos. E o rei Herodes percebeu que o povo judeu que perseguia os cristãos gostou dessa perseguição em cima dos apóstolos. E ele viu que ele estava ganhando ali algum destaque com essa perseguição. E aí ele foi mais além. Ele mandou prender Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro era um dos líderes, era um dos grandes que ali estavam. E ele notou que a comunidade judaica, não cristã, aplaudiu de pé a prisão de Pedro. E ele estava, então, com intenção de mandar matar a Pedro. Era novamente a época da Páscoa e ele ia matar Pedro no último dia. Mas o que aconteceu? Pedro foi colocado numa prisão muito severa, vigiado por guardas que se mudavam de 4 turnos. E lá na prisão era muito impossível qualquer fuga. E aí, os Atos dos Apóstolos diz o seguinte: toda a igreja orava. Olha isso, toda a igreja orava pedindo a Jesus que os auxiliasse, porque aquele caso parecia impossível para eles. Era uma situação que eles não tinham a menor condição de tirar Pedro daquela prisão de segurança máxima. E lá fala que naquela noite Pedro estava dormindo com 2 guardas dentro da cela e 2 de fora da cela. Vamos ver aí o que acontece? Eu vou pedir para a Silene colocar para nós. Silene, você está me ouvindo aí? O primeiro slide. Olha aí o que acontece nesse momento. Olha aí. E eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. Isso aí a doutrina espírita explica para nós com muita tranquilidade no livro dos médiuns que aconteceu aí um fenômeno de materialização. Na verdade, esse anjo que apareceu dentro da cela, nós sabemos que era um espírito, que são esses anjos guardiões que o próprio Evangelho diz aqui. Por que foi uma materialização? Porque que diz, o anjo tocou o ombro de Pedro e disse para ele, levanta-te depressa. Olha o que acontece em seguida. As correntes caíram-lhe das mãos. Mais um efeito, dessa vez um efeito físico, certo? Que o livro dos médiuns também explica tão claramente para nós. Veja bem, ele estava acorrentado e as correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou, põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse, veste tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o, sem saber se a intervenção do anjo era realidade. Pensava que era uma visão.
E depois de passarem a primeira e a segunda guarda, nenhum dos guardas os viram, a porta da prisão se abriu, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade. Era um último portão que tinha no muro, que era de ferro e era altamente trancado, a qual se lhes abriu por si mesma. Mais um fenômeno de efeito físico. E, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Aqui a gente tira muitos ensinamentos, meus irmãos. Além dos fenômenos de materialização, além dos fenômenos de efeito físico, ele diz aqui assim, ó, e logo o anjo se apartou dele. Ou seja, o Pai faz por nós o essencial. A partir dali, o anjo o deixou seguir o seu caminho. Isso é uma lição muito profunda para nós. Muitos de nós, hoje em dia, por sermos espíritas, por sermos cristãos, não iremos parar numa prisão de segurança máxima, mas nós ainda somos prisioneiros. Nós somos prisioneiros dos nossos erros, dos nossos vícios, das nossas dificuldades, prisioneiros de lutas, prisioneiros, às vezes, da mágoa, do não perdão, do ressentimento. E essas prisões também nos algemam. E muitas das vezes nós temos muitas dificuldades em nos livrarmos delas. Mas por meio da oração, por meio da busca, por meio da sintonia com os nossos mentores, se aquilo realmente é impossível para nós, eles vão nos libertar. Mas é aqui que está a lição no final. Ó. Tendo saído, percorrer uma rua e logo o anjo se apartou dele. Ou seja, ele já estava livre, não estava? O anjo deixou ele seguir o caminho dele. Deixou ele tomar as decisões dele. Que lição que isso traz para nós? Que os espíritos, que a espiritualidade, eles fazem para nós o essencial. Aquilo que não está ao nosso alcance. Aquilo que nós realmente temos impossibilidade de resolver. Isso a espiritualidade faz. Agora, não vamos nós achar que a espiritualidade vai fazer tudo para nós. Eles não interferem, por exemplo, nas nossas decisões, no nosso livre-arbítrio. Essa simbologia aqui, ó, percorrer uma rua e logo o anjo se apartou dele. O anjo não disse para ele, vá por esse caminho, vá por aquele, vá para esta casa, vá por aquela. Ele fez a parte dele. Ele tirou-o da prisão, que da prisão ele não conseguia sair, certo? Mas dali para frente, ele tomava a decisão. Então, a espiritualidade nos dá o essencial. Aquilo que nós realmente não conseguimos resolver, se nós buscarmos ao Pai e falar, Senhor, está aquém das minhas forças. Eu coloco nas tuas mãos a solução dessa dificuldade. Seja uma reconciliação, seja um desemprego, seja uma doença, uma prova, uma luta, o essencial não nos faltará. Mas às vezes a gente quer que a espiritualidade resolva a nossa vida, né? Às vezes a gente não sabe se casa ou se compra um guarda-chuva e fica sentado esperando ali que os espíritos vão resolver. Isso aí também eles não vão fazer. Nós temos uma interpretação muito errada daquela passagem que Jesus fala, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e obtereis. E às vezes a gente leva isso, né? Mas como que nós devemos interpretar essa passagem? O próprio Jesus também falou, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. O que nós podemos pedir para a espiritualidade? O que o invisível pode fazer por nós? O Evangelho diz o seguinte, vamos ver aí no próximo slide. Olha que interessante isso aí. Todos vocês já leram, eu estou aqui hoje só fazendo mesmo uma lembrança. Silene, assim que você tiver em condições, coloca o slide número 2. Vamos lá? Eu tenho ele aqui no Evangelho. Qualquer coisa, eu passo aqui.
Não deu? Só um minutinho, então, por favor, gente. Aqui. Então, tá aqui, beleza, colocou. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Isso, se eu levar isso ao pé da letra, vira uma contradição. Quer dizer que eu posso pedir um castelo lá na Suíça? Ele vai me dar? Imagina se todos nós pedíssemos. Não é bem assim. O que o Evangelho nos lembra? O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Isso nós podemos pedir à vontade. Coragem para lutar contra as nossas imperfeições, contra as nossas dificuldades, contra as nossas lutas. Paciência para suportarmos as nossas provas, as dificuldades, mas paciência também para lutar, para ter perseverança, para correr atrás. E resignação para aceitarmos aquilo que não é possível mudar. Por quê? Porque tem coisas que estão no nosso rol de provas. Nós pedimos as nossas provas e muitas das vezes nós chegamos aqui e queremos mudar essas provas, né? Também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que ele fará, lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Ele assiste os que ajudam a si mesmos, de conformidade com esta máxima: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então, os bons espíritos, eles nos dão ideias, eles nos orientam, eles nos mostram caminhos. De que forma? Alguém que liga para nós, um estudo que a gente faz, mediante aquela prece fervorosa e sincera, mediante uma visita, de onde a gente menos espera, a assistência chega. De onde a gente menos espera, vem ali um socorro. O pessoal do meu centro conta, é até uma história engraçada, que quando foi construir o prédio do Regeneração, eles tinham ganhado o lote, que é lá no Setor Pedro. Na época que eles ganharam, lá era um ermo, era um limpão que tinha lá. E eles deram vários lotes ali para algumas pessoas, só que tinha um desafio. Eles disseram assim: o lote está dado, mas vocês têm 1 ano para construir. Se não construir em 1 ano, o lote vai ser tomado de vocês. E aí eles desesperaram, porque tinha 1 ano para fazer, e faz campanha, e faz isso, e faz aquilo, e busca ajuda, e foi ganhando material, ganhou cimento, ganhou areia, mão de obra, pessoas voluntárias, mas diz que não ganhava o tal do tijolo. Mas ninguém dava tijolo para eles. Fazia campanha, lutava e tudo, mas o tal do tijolo que era bom, nada. E o tempo foi passando, e eles foram desesperando. A certa feita, ele falou: não, nós vamos orar, nós vamos pedir ajuda, e marcou o mutirão com os voluntários apareceram, pedreiros, pessoas para auxiliar, algumas senhoras também falaram: estamos juntos, vamos fazer comida para esse pessoal, e no dia marcado chegou lá aquele pessoal: cadê os tijolos para fazer o alicerce, para fazer as paredes? Aí os 2 líderes falaram assim: agora nós vamos ter que nos virar, e dinheiro que é bom nada. Aí eles falaram assim: rapaz, nós vamos arrumar esses tijolos. Fez aquela oração fervorosa, falou: Senhor, nós precisamos de ajuda. E falou: você vai por esse rumo e eu vou por esse. E aí, para não desanimar os voluntários, falou assim: nós já estamos saindo para organizar, o tijolo vai chegar aqui. Assim que chegar, a gente começa o trabalho. E eles saíram mesmo, saíram os 2. Passadas mais de 1 hora, chegou um caminhão lá de tijolos. Tanto tijolos para fazer alicerce quanto para fazer parede. E diz que o motorista olhou para aqueles voluntários e falou assim: escuta, é aqui que é para deixar esses tijolos? Eu estou procurando. Ele falou: é aqui, pode descer, pode descer. E descarregaram o caminhão de tijolos lá. E eles, naquela animação, foi fazer massa, porque o outro material tinha areia, tinha cimento, tinha tudo. E o povo trabalhando e cantando e tal, e passou 1 hora, passou 2, passou 3.
Quando deu quase 3 horas da tarde, os 2 que tinham saído, desanimados, voltaram exaustos. Quando voltaram, já estava tendo parede já levantada, já, né? Parede alta. Aí um pensou que o outro tinha conseguido. Falou, nossa, que coisa boa, né? O fulano conseguiu e eles vieram ali naquele abraço e quase que simultaneamente um perguntou para o outro, onde foi que você conseguiu, né? E pasmos também responderam, ué, não foi você? Aquele susto. Falou, rapaz, mas o que é isso? Né? Meu Deus do céu. E ficaram quietos, ficaram calados e trabalhou e tudo mais. 10 dias depois chega a notícia. O caminhão tinha ido para o endereço errado. Não era para ser lá, mas os tijolos já estavam ali instalados. Eles procurou o dono e disse que o dono foi muito gentil com eles. Eles explicaram a situação e é aquela frase: devo e não nego, pago quando puder, né? Mas o milagre, digamos assim, aconteceu. A espiritualidade age de um jeito ou de outro, das maneiras mais inusitadas, né? O que acontece conosco muitas das vezes também é que a gente esquece que nós escolhemos as nossas provas. Na maioria das vezes, a nossa existência ela não é imposta. A grande maioria de nós tem consciência da vida que vai ter. Só que chega aqui a gente esquece, né? E aí começa, quando vem as lutas, quando vem as dificuldades, a gente começa a desesperar. Mas há uma questão no Livro dos Espíritos que deixa isso claro para nós. É o nosso último slide, eu vou pedir para a Silene pôr ele aí, que é a escolha das nossas provas. Está lá no Livro dos Espíritos, né? Na questão número 258, tá? A Silene vai colocar aí para a gente refletir. Está visualizando? Não? Já está na tela aí. Está na tela? Não, então eu leio daqui do meu livro. É porque eu acho que está tendo um pequeno demora aí. O meu notebook é meio lerdo, né? Então, aí apareceu, maravilha. Olha que pergunta interessante. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? Então, Kardec e sua equipe perguntou, falou, a gente sabia do que ia acontecer conosco? O roteiro, mais ou menos, que seríamos conduzidos, nós temos consciência do que vai acontecer? Olha a resposta aí, ó. Ele próprio escolhe o gênero de provas porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Ah, então não reclama. Você escolheu, certo? Nós tínhamos consciência. Como que eu posso agora reclamar da pobreza? Se eu preferi uma existência de mais lutas, de mais dificuldade no campo material, justamente para evitar que talvez a riqueza fosse me conduzir para um caminho de erros, de orgulho, de vaidade, de perseguição. A Emmanuel comenta para nós no livro Roteiro que muitas das vezes o que a gente mais persegue na vida, os sonhos que a gente mais quer realizar, foi motivo de quedas em existências passadas, certo? Então, muitas das vezes não acontece, né? Então, por exemplo, nós sabíamos na nossa existência que num determinado momento, por exemplo, no ano de 2020, 2021, nós iríamos enfrentar uma pandemia mundial. A gente não tem consciência agora, mas nós íamos passar por essas provas, por essas lutas dolorosas, né? Lutas difíceis, mas consciência nós tínhamos, né? Então, é importante que a gente se apegue à espiritualidade. Por quê? Porque o Pai, ele não vai tirar as nossas provas de nós. É o nosso elixir para a nossa depuração, mas nos auxiliar a passar pelas provas, sim. A espiritualidade é aquela história.
eles não vão colocar fardos pesados em ombros fracos. Nós não nascemos para falhar. Nós nascemos para, como diz aquela frase maravilhosa que foi colocada no túmulo de Kardec, nascer, viver, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Às vezes nós estacionamos, às vezes nós paramos, às vezes nós desistimos. Por quê? Porque eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Mas o que é essencial, como eu comentei com vocês, a espiritualidade faz por nós, né? Então, eu quero lembrar com vocês agora uma história também que é maravilhosa e ela é bastante conhecida de todos nós, que foi um fato que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes, né? Aliás, tem o filme do Dr. Bezerra de Menezes disponível aqui no YouTube, viu? De graça. Ele chama O Diário de um Espírito. Vale a pena assistir. E lá tem essa cena que eu vou contar. Eu sei que vocês conhecem, mas é só para a gente ver. A espiritualidade age de várias formas na nossa vida. Às vezes a gente aqui não capta, né? Ele conta que qual era o maior sonho dele? Ser médico. Aquele rapaz bom, coração bom, veio do Ceará para o Rio, naquela luta, naquele sofrimento todo, e lá fala que chegou um momento do curso, depois de tanta dificuldade que ele passou, ele estava completamente sem dinheiro. O bendito do dinheiro, que ainda é um problema para nós, né? Ele estava com o aluguel atrasado, a ponto de ser despejado, porque já tinha muito tempo de atraso e ia perder a faculdade também, porque a faculdade era paga. E ele já não tinha mais de onde tirar. Mas ele era um rapaz bom, um rapaz que fazia o bem, já tinha aquela índole e buscava na oração, na prece. Quando chegou no momento, ele estava no impossível. Aquele impossível, aquele momento da vida que a gente fala, não tem mais jeito, né? Como estava lá Pedro na prisão, algemado, vigiado por aqueles guardas, naquela prisão sem saída. O doutor Bezerra também estava. Até então ele não era o doutor Bezerra, era o jovem Adolfo Bezerra de Menezes. E ele tinha se disponibilizado para dar aulas particulares para ver se ganhava algum dinheiro. Mas não aparecia um aluno interessado. Aquela noite era fatídica. Ou ele resolvia a situação, ou ele teria que voltar para o Ceará e perder tudo. Orou a Jesus e falou: minha vida está em suas mãos. Já era tarde da noite, eis que bate à sua porta. Ele abriu, era um rapaz que ele não conhecia, nunca tinha visto. O rapaz olhou para ele e falou assim: você é o Adolfo Bezerra de Menezes? Ele falou: sou eu. Ele falou: eu soube que você dá aulas particulares e eu estou precisando demais de um professor particular. E me indicaram você. Eu preciso de aulas de matemática. Ele pensou: oh, meu Deus do céu, mas justo matemática. É a disciplina que eu tenho a maior dificuldade, né? Mas aí ele pensou, ele falou: mas eu estou precisando, é ajuda. Às vezes, nós, quando aparece uma ajuda, a gente desiste. Ele não desistiu. Às vezes a gente quer trabalhar numa área e aparece noutra. A gente nem tenta, né? É um desafio, mas a gente precisa agarrar as oportunidades. Ele olhou para o rapaz e falou assim: eu vou dar as aulas para você, mas nessa semana eu não posso. Eu só posso começar semana que vem. Por que ele falou isso? Porque naquela semana ele ia estudar matemática melhor para poder dar aulas para o rapaz, que ele era muito honesto, ele não queria enganar o rapaz. O rapaz falou para ele: perfeito, está combinado. E enfiou a mão no bolso e tirou um pacote de dinheiro e pôs na mão dele. E falou assim: mas eu já vou te pagar. Eu já vou deixar as aulas pagas. Ele falou: não, eu não posso receber de jeito nenhum. Eu ainda não dei as aulas para você. O rapaz falou: não, mas você receba. Porque quem paga essas aulas é o meu pai. E eu sou muito custoso, eu sou gastador. Se esse dinheiro ficar comigo, eu vou gastá-lo. Então, eu já vou te pagar para ficar garantido. E não deu muita chance para ele de recusa e sumiu. Era a quantidade exata do dinheiro que ele precisava para quitar o aluguel e a faculdade. É aquilo que eu comentei, é o essencial. O invisível nas causas impossíveis,
nos dão o essencial. Era o que ele precisava. Acalmou, continuou e foi correr atrás, estudou matemática que nem um doido a semana inteira. Na outra semana, pasme, o rapaz não apareceu. O rapaz nunca apareceu para pegar as aulas. Ele não soube quem era o rapaz, nunca mais teve notícias. Mas a ajuda veio. E eu nem preciso dizer para vocês o médico bom, caridoso e amoroso que ele foi. Todos conhecem a história dele, né? Atendia todas as pessoas, atendia quem podia pagar, atendia quem não podia pagar, e muitas das vezes ele até ajudava as pessoas com o remédio, né? Então é isso, meus amigos. O que eu preciso para que o invisível atue melhor na minha vida? Sintonia. Muitas das vezes, a gente quer que a espiritualidade age na nossa vida, mas a gente está com a cabecinha longe. Às vezes eu estou passando por uma luta, por uma dificuldade, mas a minha sintonia ainda está no não perdão, no ressentimento, no ódio, né? Eu estou esquecendo do mandamento essencial: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais lhe será acrescentado. Não é de à toa que a doutrina espírita diz para nós: fora da caridade não há salvação. Aquele que vive o bem, que busca o bem, que busca ter um coração bondoso, generoso, solidário, que luta contra as suas imperfeições, que vigia, que ora, que atua no bem, ele atrai a simpatia dos bons espíritos, ele melhora a sintonia com o anjo guardião dele e facilita. Às vezes os nossos mentores estão aqui falando: meu filho, faça isso, meu filho, faça aquilo, mas eu estou com a cabeça fixada numa coisa ruim, num erro, na descrença. Eu mesmo bloqueio a espiritualidade para me auxiliar. E um dos maiores bloqueios que nós temos é a descrença, é a falta de fé e é a falta de ação, porque a gente precisa agir também. É aquela lição do ajuda-te a ti mesmo. Eu quero encerrar. Hoje eu só estou lembrando coisas que todos aqui já leram, já ouviram, mas é bom relembrar. Relembrando o comecinho de um dos livros mais lidos do André Luiz, que é O Nosso Lar. Qual era o maior inimigo do André Luiz? Ele mesmo. Materialista, descrente em Deus, descrente nas forças divinas, descrente na espiritualidade, desencarnou na convicção do materialismo. Resultado: 8 anos no umbral, sofrendo, no meio daquela dificuldade, naquela inconsciência, naquela região de sofrimento, naquele lamaçal. O Clarencio estava lá do lado dele. Ele não enxergava, ele não ouvia. A mãe dele fazendo preces, pedindo a Deus por ele, mas ele não atentava. Ele precisou de 8 anos para constatar que estava morto, constatar que se ele estava morto e continuava vivo é porque existia algo além do corpo, e nessas horas ele lembrou que Deus existia. Foi nesse momento que o seu coração tocou, ele em lágrimas fez uma oração a Deus. Foi o gesto da oração, o simples orar, ele percebeu o mentor ali do lado que o ajudou, certo? E às vezes nós agimos como ele encarnado aqui na Terra. Às vezes a gente leva 8 anos para resolver um problema. Por quê? Porque a nossa sintonia, às vezes, é a nossa maior inimiga. Então, o recado que eu queria dar é esse: os auxílios do invisível são incontestáveis, não duvidemos dele. Nós temos um anjo especial que zela, que nos conduz. Claro que, conforme aquela questão do Livro dos Espíritos, nós temos as nossas provas que nós escolhemos. Mas essas provas não é para nos derrubar. Muito pelo contrário. Essas provas são para que a gente suba degraus, né? Vença o orgulho, o egoísmo, o materialismo. O que a gente precisa? Atuar no bem para que a nossa ligação com os nossos mentores se amplie. Nós precisamos aumentar a nossa sintonia
com o nosso anjo guardião, com os bons espíritos, com os mentores, que eles vão ajudar a fortalecer a nossa sintonia com Jesus e com Deus, nosso Pai. Eu quero encerrar esse momento lembrando o Salmo 23, que todos nós conhecemos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, que a gente pense nas potencialidades que nós temos, na bondade do Pai e que nós nunca, jamais estamos sós. Eu quero agradecer imensamente ao Eurípides Barçanufo por essa oportunidade, dessa conversa fraterna, e que Jesus fortaleça sempre o nosso coração. Meu muito obrigado a vocês. Obrigada, Célio, nós agradecemos. E nesses momentos assim tão críticos, né, Célio, de tanta dor que a gente está passando, e realmente, eu falo porque a gente já a gente convivendo com algumas pessoas que perderam parente, perdeu filho, né? As pessoas, elas pensam, ficam se questionando como que Deus é bom, leva um menino tão bom e tal, né? E assim, mas na verdade é porque era o momento, né, da pessoa, né? Era o momento de ele partir, ele cumpriu aqui o seu estágio e partiu, né? Então, Exatamente. e as pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado nesses momentos a gente não perder a fé. Principalmente a mãe que perde o filhinho, né? É tão difícil, é tão complicado. Se não tomar cuidado, se não se vigiar, orar, perde a fé. Né? E sabe, Silene, às vezes a gente só lembra de ter fé na hora da tempestade, né? E aí fica difícil, né? Igual naquela parábola, eu adoro aquela parábola das 10 virgens, né? Que lá fala que tinham 10 virgens, que eram 5 que eram prudentes, e as outras 5 eram meio assim, né? Meio de leve. E elas sabiam que o noivo ia chegar. Todas as 10 sabiam. Alguma coisa ia acontecer. 5 delas pegou a lâmpada e encheu ali de óleo, né, com azeite. Por quê? Porque elas sabiam que a noite chegaria e elas precisavam acender a lâmpada para ter uma luz, para que o noivo as identificassem. As outras ficaram lá, vendo o tempo passar. A gente conhece tantas histórias assim. E aí, eis que acontece a chegada do noivo, elas vão se abrigar, e as 5 que estão na escuridão vão bater na porta das outras, querendo que as outras ceda para elas o óleo delas, né? Se a gente levar isso ao pé da letra, a gente vai achar que as 5 prudentes são egoístas. Mas o que essa parábola quer dizer para nós? A nossa fé, o nosso bom ânimo, a nossa esperança tem que ser cultivado com antecedência. Porque eu não tenho como eu transferir a minha fé para você. Não tem como eu transferir a confiança que eu tenho em Deus para você. Eu posso orar para você, eu posso pedir a Jesus que te abençoe, tudo isso vale. Mas essa fé inabalável, que não nos deixa cair quando vem a tempestade, é uma conquista nossa. E a gente precisa cultivá-la no dia a dia, porque a noite vai chegar. A tempestade vai chegar, né? E aí, às vezes, a gente só lembra da fé quando a tempestade chega. E aí, às vezes, a gente se revolta contra Deus. Por que Deus fez isso comigo? Né? Todos nós um dia já falamos isso, né? Hoje, graças a Deus, a gente já subiu uns degrauzinhos aí. Então, é como você falou, o vigiar e orar é isso, né? É se preparar, porque a luta vem, né? É igual eu estou me estendendo, né? Que eu estou olhando aqui seu tempo. Pode falar. Só lembrando rapidinho, aquela história lá da cigarra e da formiga, né? A formiguinha lá trabalhando, juntando lá a comidinha dela e tudo, e a cigarra lá só cantando, né? É uma fábula, é só mesmo para nos dar uma lição. Eu não posso levar a vida inteira cantando. Eu preciso organizar a minha vida. Aí vem o inverno. O que acontece? A formiga corre lá para sua toquinha e lá tem comidinha para ela passar o inverno todo. A cigarra não tem mais nada. Ela não vai comer o violãozinho dela, certo? Então, é que a gente cante como a cigarra, mas não esqueça de trabalhar também como a formiga, porque tem coisas que são intransferíveis, né? O Emmanuel fala na lição número 180 do livro Caminho, Verdade e Vida, brilhe vossa luz, que essa luz, ela brilha dentro de nós e não tem como a sua luz brilhar por mim. Se você acendeu a sua luz dentro de você,
você está mais preparada, né? E eu preciso também acender a minha luz, né? Então, esse vigiar e orar é essencial para que quando vier a luta, em vez da gente se revoltar, a gente sinta, eu não estou só, eu estou amparado. O Pai está comigo, Jesus está comigo, os bons espíritos estão comigo. Se isso está acontecendo, é porque tem que acontecer, mas eu vou passar por isso confiante em Jesus, né? Pessoal, a gente tem uns minutinhos aí. Alguém quer fazer alguma consideração? Quer levantar alguma questão aí para o Célio? Desde que seja objetivo, assim, dá tempo. Se alguém quiser se posicionar em alguma coisa. Luiz Cláudio, Ori. Foi muito claro, foi muito objetivo, Foi muito, ótimo muito fácil, de fácil entendimento, foi ótimo. Obrigado. Natan? Oi, Abigail, tudo bem? Eurípides, alguma consideração? Não? Nossa, mas de palestrante bom é assim, é bom demais, né? Eu quero Hoje eu agradecer. não falei nada. Falou tudo. Eu só quero agradecer por ouvir o Célio. Bom, né? Eu estava com saudade de te ouvir, viu? Muita saudade de te ouvir. Como tem saudade de todos, né? Então foi muito bom te ouvir, gosto muito de te ouvir. Oh, que bom, minha amiga. Saudade de vocês. Célio, só uma observação aqui da Nevinha, Maria das Neves. Tive prova do auxílio divino essa semana, pois não recebemos o salário integral esse mês. Fui em busca de ajuda financeira e quando a gerente me avistou, ela mesma me ofereceu a ajuda que eu precisava. Aliás, o valor disponibilizado por ela foi além do que esperava. Acho que foi ótimo a minha fé que me ajudou, né? Realmente. Maravilha, maravilha, né? Isso é Maria das Neves. Que bom, obrigado aí pelo seu comentário, né? Isso só... Deixa eu só cumprimentar aí, por favor. Aí, ela assim que eu rodei lá aquela entrada do banco, ela já veio correndo do meu lado, eu fiquei até assustada. Foi porque eu tinha rezado aqui antes, desesperada, tem que quitar isso, aquilo, é consórcio atrasado. Aí o governo pagou férias, que eu sou estatuária. O governo pagou férias e agora tirou. Tirou as férias, tudo que eu recebi mês passado, ele tirou esse mês. Aí eu fui lá em busca para pagar uma parcela do meu consórcio e outro dinheirinho, tipo assim, 2.000. Aí a gerente já me achou no meio do banco cheio de gente, me levou lá na mesa dela. Ela não só ofereceu os 2.000, mas ofereceu muito além desses 2.000. Agora, na minha conta tem, sabe o quê? 20.000. Nossa! Aí, graças a Deus. Aí ela falou, eu tenho esse valor para você, você paga o que você está querendo, ainda dá para você pagar outras coisas. Agora, como eu vou pagar o banco, eu não sei, mas eu sei que eu vou resolver o meu problema. Mas é isso, a espiritualidade não nos deixa. É que às vezes a gente escuta, mas é isso, às vezes nos surpreende até. O que às vezes a gente... eu já ouvi muita gente falar assim, sabe por que Deus não te atende? Porque você não sabe pedir. Você tem que explicar para Deus. Ai, Deus é burro? Deus não... como que... Deus, para começar, não são nossas palavras. Deus sabe o que se passa comigo, né? A espiritualidade sabe exatamente o que a gente necessita, né? Mas às vezes a gente quer coisas impossíveis, né? Eu quero ter um negócio, eu quero ter 300 clientes e do nada eu quero que eles tripliquem. Geralmente, quem muito reclama desse pedir obtereis é questões assim que não são essenciais, né? Não são esses apertos, igual esse que você comentou aí também, igual o aperto lá do pessoal lá do meu centro, ou do Bezerra de Menezes, sabe? Muito assim, pode estar certo disso.
cada um de nós, a gente nasceu com um quinhão de provas, mas dentro desse ambiente aí, não é para a gente ser enforcado, não. É para gente, às vezes a prova vem para a gente aprender a se mexer. É na luta que a gente busca a Deus, é na luta que a gente faz prece. Quantas vezes tem gente que é tão assim, às vezes a gente é tão sem vergonha, eu estou falando a gente porque eu estou me incluindo aí. Lá atrás, né? A gente às vezes afastava do centro. Aí qualquer coisinha que dava errado, a gente corria para dentro do centro de novo, né? Ou seja, a dificuldade ela é benéfica, porque ela faz com que a gente não se desvincule do que é essencial para nós, que é a nossa melhoria moral. E melhoria moral nós podemos pedir para o Pai todo dia que Ele nos vai dar. Isso aí ele não nega para a gente, né? E depois a gerente me explicou que era um dinheiro que eu tinha direito e que eu não tinha ido atrás, eu nem sabia dele. Olha aí, né? Que maravilha. Eu fui lá na hora que eu precisei, né? Eu sempre gosto de brincar nas minhas palestras que vocês me contam histórias que depois saem esparramando por aí, porque elas ilustram, né? E são fatos da vida real, né? E eu agradeço muito aí as participações, né? E é isso, meus amigos, não vamos duvidar jamais dos auxílios do invisível, que agora é como a gente é o essencial, é o que a gente realmente precisa, né? Não é o impossível. Se eu quero, no mês do ano que vem, eu quero que a pandemia acabe só para ir passear em Paris, uai, peraí, meu filho, não é assim não, né? Agora, eu posso lutar para que alguma coisa aconteça. Agora, aquilo que eu realmente necessito para manter a minha existência com dignidade é uma questão de sintonia, de busca e de ação, que o Pai é sempre conosco, né? Sério. Sim? Pode falar, Cláudio. Aí lembra daquela historinha do seu Joaquim, né? Que todo dia ajoelhava e orava para Deus, né? Deus, me ajuda a ganhar na loteria. Lembra da história? Não, me conta aí, quero saber. Tá. O seu Joaquim, todo dia ele ajoelhava e falava, Deus, me ajuda a ganhar na loteria. Deus, me ajuda a ganhar na loteria. Isso passando, anos e anos, aí um dia Deus apareceu para ele, falou assim, aí ele falou, oh meu Deus, o senhor aqui, ele falou assim, Joaquim, oh Deus, me ajuda a ganhar na loteria. Ele falou assim, Joaquim, joga. Não adianta, se não fizer a parte dele, né? Arrisca, meu filho, né? Vai que você tem que passar pela aprovação da riqueza, vai, né? Vai que... É muito boa. Outra coisa importante também é a gente guardar a fé na assistência da espiritualidade de Deus e a gente não desesperar. Porque Sim. a gente vê tantos irmãos assim que optam pelo suicídio, né, tirar a própria vida, e às vezes é só esperar um pouquinho mais, né, como diz André Luiz, né? Às vezes vai naquele sofrimento, naquela angústia, e às vezes no momento que a hora que a gente pensa assim, eu falo que isso já aconteceu até comigo, né? Você está sentindo incômodos, assim, e a hora que eu penso assim, eu não estou aguentando mais, estou no meu limite, aí a solução vem. Então, aquele negócio, tá sofrendo, tá difícil, tá impossível, espera um pouco mais. Aí a solução é a espiritualidade, ela tá aí, ela ajuda, né? Não falha. Não falha. E é no momento que a gente precisa, porque a nossa angústia, a nossa dor, ela vai até um ponto que a gente realmente pode suportar, né? E quantos de nós aqui, às vezes, falamos, gente, eu já desesperei por coisa tão boba, né? Eu já perdi a cabeça por coisa assim, né? E, às vezes, numa situação dessa, num ato de invigilância, às vezes a gente acaba mesmo, né? Desistindo, né? E foi muito bom você colocar isso, né? O peso da nossa cruz é até onde a gente aguenta. A gente pode ter certeza que na hora certa a espiritualidade estará ali conosco e vai de onde a gente menos espera, né? É a gerente do banco, é o rapaz que aparece, é o caminhão que entrega tijolo no endereço errado, de um jeito ou de outro,
vai acontecer, né? Eu espero, é isso mesmo. Gente, Graças então, a né, Deus. vamos partir para o encerramento. Sério, mais uma vez a gente agradece. Certo? Ano que vem Eu que agradeço a vocês. você está aí com a gente de novo. Tá? Obrigada. Obrigada a Obrigado todo a vocês. mundo. Ô, Abigail, você faz a prece para nós no encerramento? Pode? Vamos então todo mundo concentrar e levar os nossos pensamentos. Mestre Jesus, os nossos corações estão cheios de alegria e de gratidão por nos encontrarmos mais uma vez através dessa ferramenta que nos foi fornecida, que é a internet, e podermos participarmos deste culto, dessa reunião virtual, mas que mesmo virtual, nós sentimos tocados pelos corações uns dos outros. E sentimos toda a assistência espiritual, principalmente da equipe de Eurípides Barçanuco, que é o nosso mentor espiritual da nossa casa. Então, Mestre Jesus, nós somos gratos. Agradecemos ao nosso irmão Célio pela oportunidade que nos deu de ouvir os seus esclarecimentos. Agradecemos, Senhor, a todos os nossos irmãos que não puderam estar conosco, mas em pensamento estão. E pedimos, Senhor Jesus, o amparo espiritual para todos os trabalhadores da nossa casa. Que a equipe espiritual esteja sempre ali presente nos trabalhos, em todos os departamentos da nossa casa. Que sejam cada trabalhador que ele adentrar, possam se sentir amparados, protegidos, inspirados pela equipe trabalhadora da mídia. E a todos que são assistidos de uma forma ou de outra, pela nossa casa, possam receber a luz necessária em cada necessidade própria. Nós agradecemos, Mestre Jesus, mais uma vez, os nossos corações alegres e felizes, pela participação desta reunião da nossa casa. E assim. Obrigada, gente. Testado. Vamos tirar um print, né? Print aí. Isso, vamos tirar um print aí. Aquele sorriso. Dá um sorriso aí, ô, Luciane. Isso. Gente, até sábado. Vamos, fiquem com Deus, aliás. Né? Deus abençoe todo mundo. Tem ótimo. Você tá linda, Abigail. Você tá linda demais. Obrigada. Boa noite. Falou para vocês, falou. Obrigada. Um abraço para todos. Tchau, Rosa. Deixa eu tirar do legítimo. Ô, mãezinha. Conseguiu sair não, mãe? Deixa eu remover Mãe? aqui. Peraí. Saiu, mãe? Tá conseguindo sair?